Boa noite a todas e a todos. Me chamo Rodrigo Sanches. Estamos aqui mais uma vez no PET Convida. O tema de hoje é máquina fresadora CNC de baixo custo para desenvolvimento de próteses dentárias. Os professores hoje que nos acompanharão são a professora doutora Luciana Valadares e professor doutor Anderson Freitas. O nosso convidado de hoje é Ney Paz Neto, é engenheiro de controle de automação e faz um mestrado lá na Universidade Federal da Bahia e desenvolveu, né, uma máquina, né, fresadora destinada a próteses dentárias e ele vai dar uma pequena palestra e abordar o tema dele e logo depois a gente vai abrir para a conversa e para uma explanação do assunto com os professores, tá bom? Queria chamar agora o Ney e os professores para dar um alô para vocês. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Boa noite, professores. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria, primeiro, parabenizar o PET pela iniciativa. Acho que é sempre importante a gente mobilizar o conhecimento, trazer novas informações. Ney, parabéns pela sua realização também. Acho que hoje vai ser bastante enriquecedor para todos. A gente vai trazer novas visões sobre tecnologias que já existem, e novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas e lançadas no mercado. Eu quero agradecer aqui ao convite, participar desse momento, e em nome do FAUFBA na Rede, que é um projeto que a gente já coordena junto com o professor Ieda, o professor Luciano, o professor Marcel e o professor Fred na Faculdade de Odontologia da UFBA, tem buscado trazer temas relevantes para a odontologia, para estimular o crescimento, estimular o aprofundamento científico. Tá certo? Então, dou boas-vindas a todos em nome do FAUFBA na Rede e agradeço em meu nome pelo convite para estar aqui presente. Tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito juntos. Boa noite a todos. Eu também gostaria de agradecer ao PET pela lembrança e pela oportunidade de estar aqui, dizer a Seu áudio falhou um pouco, professora Luciana. Vocês estão me ouvindo? Rodrigo e Ney estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, professor. Então foi o Lu que travou um pouquinho, daqui a pouco ela retorna e a gente volta aqui. É coisa ao vivo, é assim mesmo, igual a televisão. Exatamente. A gente testa tudo, mas não tem jeito. Estávamos até agora funcionando, mas quem está assistindo entende que está acostumado com isso já. Só para a gente esclarecer um pouquinho, Ney, antes de você começar a sua apresentação, eu queria que muitas vezes as pessoas que estão assistindo não são familiarizadas com o CAD/CAM, outras já conhecem, mas às vezes as pessoas estão começando a entender um pouco o mundo digital. Então, essa fresadora, essa máquina de fazer prótese, a gente viu inclusive uma reportagem saindo, só para esclarecer ao público do que se trata isso. Queria que você falasse um pouquinho, numa linguagem mais informal possível, esquece um pouco a engenharia, tá certo? E fala para a galera um pouco do que se trata isso. O que é isso aí? Então, o sistema CAD/CAM, foi trazido da indústria, existe o CAD/CAM industrial, então foi aplicado na odontologia, nas próteses dentárias, na confecção. Então, você consegue fazer a modelagem 3D dessas próteses com base no registro da arcada do paciente, o preparo, os implantes, tudo que foi feito pelo dentista. E aí o técnico consegue desenvolver essa prótese no programa, CAD de desenho, e no CAM a gente tem a manufatura, tem a produção, através de impressoras 3D, fresadoras. No caso do meu projeto foi a confecção de uma fresadora, que diferente da impressora 3D, a fresadora ela remove o matéria-prima, para dar forma à peça, A impressora 3D, a manufatura aditiva, ela através da adição de camadas, ela dá o formato à prótese, Então, basicamente é isso. A tecnologia aplicada na indústria desde da década de 60, hoje aplicada à confecção de próteses.
É só, pessoal, muita gente já conhece o CAD/CAM, né, as fresadoras, mas o que acontece? Isso tem um custo muito elevado, e o que o Ney desenvolveu foi um equipamento que baixou bastante o custo de produção do equipamento. E que equipamento é esse? Como ele explicou, você vai no computador, molda o paciente com a moldagem digital, ou escaneia o modelo do paciente, ou escaneia a boca do paciente, e no computador você vai desenhar a prótese ou a infraestrutura da prótese do paciente, que seria o CAD, né, que é o desenho auxiliado pelo computador, e depois vai colocar nessa máquina que ele fez, né, ou nas outras máquinas que já existem, que vão fazer a infraestrutura ou a prótese, vão usinar essa peça ou vão imprimir essa peça. Existem impressoras, como ele falou, que vai colocando, depositando material, mas o que a gente está falando aqui hoje é de uma fresadora, é uma peça que vai pegar um bloco desse material, de tamanhos variados, né, dependendo do que seja, e vai esculpir esse material até que você obtenha uma peça. Tá? Então, ele vai trazer um pouco desse processo para a gente, como é que aconteceu. E, Ney, a professora Luciana chegou, acho que agora está com a conexão bacana. Lu, fala aí um pouquinho com a gente, então. Gente, desculpa, minha conexão não está realmente muito boa, não. Mas o que eu estava falando, Ney, foi que quando saiu na mídia sobre o seu trabalho, não me lembro quem, algum colega colocou a reportagem no grupo dos professores. E todo mundo ficou muito interessado em relação ao seu trabalho, mas realmente, e aí a professora Fabíola, ela disse que tinha participado da sua banca, né? A gente ficou muito feliz com isso, e eu acho que o seu trabalho é de extrema importância porque ela teve como resultado um produto, e especialmente para a gente da prótese, né, Anderson, um produto que pode fazer com que a gente produza próteses com custo um pouco mais baixo. Então, eu acho que você vai falar, né? Como eu tive a oportunidade de ler seu trabalho, eu fiquei muito surpresa com o custo que você conseguiu construir o seu equipamento, mas aí eu vou deixar para que você possa falar para os colegas, para todo mundo que está aqui, tá bom? Perfeito. E aí, Ney, assim, quando você for projetar, ou durante a sua apresentação, eu queria que você falasse um pouco também desse processo de decidir trabalhar com esse equipamento. Por que você resolveu fazer isso? O que é que levou você a isso? O que é que você teve dificuldade? Quais são os planos futuros? Tá? Meio aquela coisa de entrevistazinha mesmo, para todo mundo lhe conhecer um pouco mais. Não, perfeito. Eu vou falar sobre isso tudo. Se eu esquecer alguma coisa, pode perguntar que aí eu torno a falar. Tranquilo? Tranquilo, então. Rodrigo, você quer falar alguma coisa? O Ney pode começar a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu slide. Não, professor, tudo tranquilo. Ney, jogue duro. Estamos aqui atentos. Conseguem ver o slide? Consigo sim. Tranquilo? Perfeito. Então, eu vou começar aqui agora. No caso do meu projeto, né, eu intitulei ele de Máquina CNC de 4 eixos para confecção de próteses odontológicas. Esse projeto ele foi desenvolvido junto com o professor Marcos Vinícius Americano, do programa de pós-graduação de mecatrônica na Universidade Federal da Bahia. O programa ele tem vínculo com o Instituto de Matemática junto com a Escola Politécnica. Bem, eu ia fazer uma breve introdução, né, falando sobre tudo. Eu gosto de contextualizar antes, para chegar no objetivo final, que foi o desenvolvimento desse projeto. As fresadoras, como a gente falou anteriormente, são máquinas que elas são máquinas ferramentas, assim como tornos, parafusadeiras, que têm o objetivo de remover a matéria-prima, como o professor Anderson falou, esculpir, né, a peça desejada naquela matéria-prima. Então, através da operação de desbaste. Essas máquinas, elas antigamente, elas eram operadas manualmente, através de pedais, alavancas, botoeiras. Então, o operador estava em constante contato com o processo, né, do início ao fim. A tecnologia de comando numérico computadorizado, ela veio para automatizar, elevar o nível de automação desse tipo de máquina, em que você, através de computadores, você interligados à máquina, controladores, a máquina ferramenta, você consegue tornar a máquina programável, ou seja, o operador ele já não está mais em constante contato com a máquina durante o processo, então ele programa
agora através de linhas de código, programação, né, o código G, que é a programação nativa desse tipo de máquina, ele programa linha por linha para que a máquina possa realizar a peça, isso aplicado à indústria ainda. Os sistemas CAD/CAM, eles vieram para melhorar mais ainda esse nível de automação e a capacidade de produção desse tipo de máquinas. Então, você tem no CAD o desenho assistido por computador, né, a sigla, e você pode realizar a modelagem da peça 3D, né, ou 2D, no caso da indústria, você pode gerar desenhos técnicos de peças e tudo mais. O CAM, ele é a manufatura. Então, é a manufatura assistida por computador. Então, ele integra impressoras 3D, tornos e fresadoras através da linkagem com o CAD, em que você pode fazer a importação dessa peça que foi desenvolvida e o operador ele não precisa mais programar linha por linha no código que será enviado para a máquina. Então, ele apenas tem o controle de parâmetros de usinagem, parâmetros como velocidade de avanço dos eixos, dos motores, que varia de acordo com cada material. Então, rotação do spindle, né, rotação da fresa, que vai fazer o despache, gerando simulações, tornando o processo mais preciso e aumentando a capacidade de produção e possibilitando a usinagem de peças mais complexas, como o caso de próteses, né, que são peças que têm a anatomia diferente do que é produzido na indústria, que são peças mais simples. Então, esses sistemas têm sido aplicados hoje na odontologia, né, na prótese, na confecção de próteses dentárias, trazendo como principal objetivo a precisão. Eu tenho aqui a imagem do fluxo, né, CAD/CAM aplicado à confecção de próteses, que não é muito diferente do fluxo industrial também. Então, o técnico ele vai colocar a matéria-prima, né, ou na imagem ali o raw material, na fresadora. Você tem um computador, pessoal, ou um notebook, que você tem um software CAD, você tem um software CAM. Esse software CAM, ele tem um processador, que é a parte do programa CAM responsável por traduzir todas aquelas informações que eu falei sobre avanço, rotação, o tipo de fresa, de ferramenta que está sendo utilizada, em linguagem de máquina, né? O código G, que esse arquivo ele é enviado para a máquina, dando o início ao processo de confecção da prótese. O objetivo geral do meu projeto, né, foi desenvolver uma CNC, uma fresadora de 4 eixos, para usinar próteses odontológicas. Eu escolhi 4 eixos porque hoje na literatura, através de pesquisas que eu vi, muitas fresadoras são produzidas, possuem apenas 3 eixos. O quarto eixo, o quinto eixo, eles auxiliam na confecção desse tipo de prótese, né, com a anatomia diversificada, que exige mais da máquina. O quarto eixo ele aumenta o nível de automação da máquina também, ele rotaciona em torno do eixo X, possibilitando a usinagem de ambos os lados da prótese, sem a intervenção do usuário no processo, para trocar o lado, posicionar novamente, tornando mais preciso, né? E a prótese ela tem no caso, eu posso dizer que ela tem um lado do oclusal até o terço médio, do terço médio até a área do término, que é o contato com o preparo em si. No caso, a minha máquina, eu fiz testes apenas sobre prótese sobre dente, né? Mas estou pretendendo iniciar os testes também de prótese sobre implantes, acrescentando ferramentas de topo reto e fazendo as estratégias. Bom, como eu falei, né, aqui são alguns objetivos específicos. Eu vou fazer a usinagem. Eu fiz o teste de fresagem de restaurações sobre dente. No caso aqui, eu vou demonstrar algumas coroas e onlays que eu desenvolvi. E para diminuir o custo da prótese, então eu utilizei peças comumente utilizadas, peças mecânicas comuns de se encontrar e de baixo custo, além da manufatura aditiva da própria impressão 3D, para reduzir o custo de produção. Então, os sistemas, né, digitais hoje são aplicados aos laboratórios e clínicas,
temos os profissionais, né, denominados protéticos, que eles produzem esse tipo de restauração com base no registro feito da arcada pelo dentista em gesso de forma manual. Então, atualmente, os laboratórios e as clínicas estão aplicando o sistema CAD/CAM cada vez mais, então, tornando o processo mais preciso, né, aumentando o nível de produção, a qualidade, agregando valor à peça. Então, com isso, você precisa de profissionais com conhecimentos na área de sistemas CAD/CAM, e as máquinas, elas possuem um custo muito elevado, como o professor Anderson comentou no início da apresentação. Elas possuem um custo muito agregado. A maioria são tecnologias de fora, né, importadas, as principais, e falta de pesquisa mesmo sobre esses sistemas aplicados à odontologia. Aqui estão alguns trabalhos que eu utilizei como base, alguns poucos, mas eu vou falar de um principal apenas, que é o do Adrian Boyer, o projeto RapRap. Então, o Adrian Boyer, em torno de 2005, 2006, ele desenvolveu uma máquina numericamente controlada que tinha o objetivo de replicar as suas próprias partes, através de uma extrusora que esquenta a matéria-prima que é colocada dentro da extrusora, né? E ela deposita camada por camada, formando as próprias partes, né? Então, basicamente, é uma impressora 3D, que a gente conhece hoje em dia, FDM, né? Fusão e deposição de material. Então, esse trabalho, ele foi um marco na impressão 3D, porque, na época, as impressoras 3D eram máquinas voltadas apenas à indústria, não tinha o apreço para você aplicar a tecnologia é muito cara e não tinha muita aplicação comparada às fresadoras, os tornos, outras máquinas ferramentas. A quantidade de materiais também utilizados era limitada e áreas também. Então, o projeto ele acabou desenvolvendo uma impressora 3D de baixo custo e, com isso, após 1 ano, 2 anos e pouco, nesse artigo ele vem explicando, em torno de 4.000 máquinas RapRap tinham sido desenvolvidas por engenheiros, pesquisadores, estudantes da área, o que eu acho que foi um marco, como eu falei, para a impressão 3D, porque você, através de um projeto open source, né, com a tecnologia toda aberta, ele conseguiu trazer novas melhorias, aplicações em outras áreas, como a medicina, a odontologia, novos tipos de materiais, testes, né? Diversas pesquisas foram agregadas com base nesse projeto. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei quando eu desenvolvi a minha máquina, né, aplicado à odontologia. Então, como eu falei, a máquina, eu reduzi o custo da máquina utilizando peças impressas, né, numa impressora FDM, uma máquina parecida com a máquina de Adrian. Então, foram peças que eu desenhei em um CAD industrial, né? Eu utilizei o Fusion, que é um programa da Autodesk, um programa CAD/CAM, que eu vou estar mostrando mais à frente. Então, o material utilizado foi PLA, que é um material que possui uma boa resistência, e isso fez reduzir o custo, porque essas peças e fresadoras geralmente são feitas por outras fresadoras industriais. Então, são peças feitas de alumínio, algum tipo de liga metálica própria para esse tipo de máquina. Então, você tem todo o custo agregado aí, tanto da matéria-prima, quanto a hora da máquina de uma fresadora industrial, a hora do técnico, tudo isso. E, por exemplo, eu gastei, em média, se não me engano, de 1,4 kg aproximadamente de PLA, né? O quilo do PLA gira em torno de R$160 a R$180, dependendo da marca do fabricante. Como eu falei também, eu utilizei peças que são comuns de se encontrar, elementos de máquina, né? Eu precisei fazer esse estudo todo da parte mecânica, né? Eu sou engenheiro de controle e automação, então essa área de mecatrônica ela também envolve a mecânica. Eu precisei estudar bastante elementos de máquina e, para reforçar o que eu falei das peças comuns e de fácil acesso, por exemplo, o fuso trapezoidal na imagem e o acoplamento flexível são peças muito utilizadas em impressoras 3D FDM, né? Que são máquinas hoje
existem diversas empresas, startups, principalmente empresas chinesas que desenvolvem essa máquina e vendem em torno de R$ 1.500. Esse fuso é muito utilizado no eixo Z, junto com o acoplamento. Então, são peças muito fáceis de se encontrar e com um custo baixo também de aquisição. Esse foi o programa CAD e CAM que eu utilizei para fazer o desenho das peças que foram impressas e também para gerar o percurso de usinagem e o código G da prótese para enviar para a minha máquina e iniciar o processo de usinagem. Como eu falei, o Fusion, né, o programa da Autodesk, a Autodesk ele tem para quem quer utilizar o programa, começar, ele tem uma licença de estudante, né, que ele libera, você faz o cadastro lá de 3 anos, então você pode estudar o software, utilizar diversas formas. A Autodesk, ela libera todos os softwares, né, para os estudantes. Então, ele tem o CAD, né, que você faz o desenho das peças, e tem o CAM, que é a produção. Então, ele tem a interligação com diversos tipos de impressoras 3D, tornos e fresadoras. Para o meu caso da fresadora, ele possui diversos tipos de percursos de usinagens para adequar mais a operação de fresagem dessa peça, adequar a peça. Essa foi a máquina, logo no início do projeto, né, que eu desenvolvi logo no início no software CAD. Então, quando você vai construir uma máquina também, é muito importante essa etapa do CAD, porque você tem uma previsibilidade do projeto final. Então, vocês vão ver mais à frente que tem bem parecido o que eu desenhei com o projeto final. Então, aqui na imagem você tem só as disposições do eixo da minha fresadora, né? Você tem os eixos X e Y, o eixo Z, né, que vai retrair e avançar o spindle, e o eixo A, que é aquele círculo ali que vai rotacionar 360 graus. Aquele círculo é a área de trabalho da máquina. Então, eu utilizei blocos utilizados em CAD/CAM, que são blocos de universal, 98 milímetros, né? No caso, eu fiz a fresagem de cera. Só muda, no caso, a espessura, né? Existem blocos variando de 10 milímetros até 30 milímetros de espessura. Aqui a máquina finalizada, né? Eu tenho uma comparação aqui do projeto. Essas imagens assim tem 1 ano de diferença, mais ou menos, uma para outra. Essa da direita é a mais recente da máquina finalizada. Poucas modificações foram feitas do projeto inicial. Então, essa etapa do CAD no desenvolvimento de um produto é muito importante também. Eu decidi colocar essa imagem só para mostrar assim um nível de precisão da máquina, porque é claro que existem erros e falhas de montagem, de projeto, como qualquer outro tipo de máquina, né? A gente tenta reduzir o máximo possível isso, mas em uma das calibrações que eu fiz depois da montagem, eu fresei esse cubo que tem 15 por 15 por 15 de dimensões, milímetros, e nesse eixo ele me deu um erro de 2 centésimos de milímetro, que é uma tolerância bem ok, bem tranquila para fazer a usinagem de prótese, né? Porque as máquinas, tanto as impressoras 3D quanto as fresadoras, ela permite um erro de tolerância de 5 centésimos de milímetro para mais e para menos. E girando em torno dessa tolerância, digamos que a máquina está calibrada, está apta de fresar, de imprimir as restaurações. Aqui é um videozinho mais ou menos do software CAM. Vou pular ele um pouquinho aqui. Opa, tirar o áudio. No caso aqui, à esquerda, onde eu estou mexendo ali, ele é a árvore, onde tem a estratégia de usinagem, ou seja, etapa por etapa do processo, o desbaste inicial com a fresa esférica de 2 milímetros, acabamento, aí ele gira 180 graus para fazer o outro lado, através do eixo A. Em azul, amarelo, você tem o percurso de usinagem, que é onde a ferramenta vai passar, ou seja, o CAM ele traz uma previsibilidade também ao processo de fresagem. Você consegue identificar erros e ver qual é a qualidade do acabamento da peça no final da fresagem.
por conta da simulação. Vou adiantar um pouquinho só para mostrar aqui a simulação. Então, você tem a simulação da peça, no caso aqui é uma coroa, que eu estava fazendo o cálculo do percurso. Então, ele mostra a simulação da peça como vai ficar. Nos resultados, vocês vão poder ver. Aqui já é a peça finalizada, é o percurso aqui de ambos os lados. Então, o CAM me dá a simulação também, o interno, já girado 180 graus no eixo A. Então, um ótimo acabamento aqui com a estratégia feita. Esse é o código que eu tanto falo, o código G, que é gerado pelo programa CAM. Esse arquivo de texto você envia para a máquina, e aí a máquina ela processa linha por linha, realizando a operação de fresagem. Aqui é um videozinho de um dos testes feitos, até modificações após esse vídeo eu fiz na máquina também, mas aqui eu estava uma fresagem daquela coroa que eu mostrei anteriormente na simulação do CAM. Vou tirar o áudio aqui, que a máquina fresadora é barulhenta mesmo, é diferente de uma impressora 3D. A impressora 3D é mais quietinha e tal. Mas aí a máquina se movimentando entre seus eixos, removendo o material para dar forma à prótese. Ali do lado a gente pode ver outra coroa que eu fresei também em testes. Esse é o bloco azul, ele é a matéria-prima, é o bloco de cera que foi utilizado para fazer os testes. Esses são os testes, né, finais. Eu vou apresentar aqui algumas imagens dos testes de fresagem, né? Após essa primeira imagem aqui, após a operação da máquina, você ainda precisa realizar um acabamento manual, mas se tudo ajustado lá no CAD, lá no projeto CAD, e a máquina estiver calibrada, com ferramenta nova, você tem um acabamento mínimo, que a ideia é essa, você ter um trabalho manual o menor possível, né? Trazer a precisão e a agilidade ao projeto, ao processo. Essa coroa foi a que eu utilizei nos testes que eu venho mostrando até agora. Eu fiz o desenho dela no software CAD, próprio para a modelagem 3D dessas peças de próteses, né? Como eu mostrei, o Fusion é um CAM industrial, desenha as peças básicas. Existe o CAD também para a odontologia. Então, a arcada superior ali do paciente, ela foi feito o escaneamento intraoral e com o dente foi preparado, no caso foi o segundo molar, ali ele foi preparado para receber a coroa, né? Então, eu fiz o desenho dessa coroa, utilizei ela nos testes. Essa aqui foi um onlay, né? Que diferente da coroa, né? Que a coroa é uma restauração total. A onlay você tem o desgaste parcial do dente, né? No caso aí, eu tenho o modelo, né? Que foi impresso em impressora 3D, assim como é no fluxo normal. E eu tenho uma peça em azul, que é a peça fresada na minha máquina, em cera. Ela tem com o modelo e o troquel, né, que é a parte seccionada do preparo, realizada pelo dentista, eu consigo fazer testes para ver o vedamento da peça, que é muito importante o vedamento com o término da peça, com o término do preparo, né, o bordo. Eu consigo fazer ajustes aos dentes adjacentes, nas proximais, ajustes oclusais, verificar tudo isso que é a parte funcional da prótese, né? Não é só estética, é importante essa parte funcional. E a prótese teve uma boa adaptação, a onlay teve uma boa adaptação, um bom vedamento, ficou bem próximo ao que foi feito no CAD. Aqui é a coroa, né, que eu mostrei anteriormente, né, o modelo impresso, né, em resina, na impressora 3D, e em azul a coroa que foi fresada na minha máquina. Essa já é a coroa injetada em silicato de lítio, né, em IMEX. Então, é o mesmo material. No caso aqui, para prótese, né, a cera ela é utilizada tanto para fazer a injeção, então a cera é como um modelo, que do modelo a gente tira um molde, e aí desse molde a gente faz a injeção da matéria-prima final, que no caso é o silicato de lítio, que ele tem uma resistência muito mais alta, próxima de um dente natural, e a estética também. Você consegue ter uma estética próxima ao dente natural
com esse material. Você pode fazer também com a cera, através da usinagem do CAD/CAM na fresadora, a fundição dessa peça para próteses metalocerâmica. Aqui é uma comparação da coroa fresada, né, em cera, em azul, e essa mesma coroa em silicato de lítio, maquiada já. Então, essa coroa já está pronta para fazer a cimentação, a instalação na boca do paciente. Bom, a conclusão. O sistema é um sistema eficiente, né, para usinagem de próteses odontológicas. Ele foi desenvolvido com custo reduzido de produção, como eu falei, com a ajuda da manufatura aditiva, com peças mecânicas de fácil aquisição. Tem a possibilidade de aplicar esse sistema, né, no estudo e ensino de futuros profissionais, de técnicos em prótese, e a disseminação da tecnologia, que, assim como o projeto de Adrian Boyer, ele trouxe a disseminação da tecnologia da impressora 3D. Eu acredito que esse projeto ele vai disseminar também às fresadoras a tecnologia CAD/CAM na odontologia restauradora, né? Espero que outros pesquisadores e engenheiros se reproduzam, melhorem esse projeto, que só temos a ganhar, todos nós. Esse projeto ele me rendeu um artigo, né, uma publicação no 23º Congresso Brasileiro de Automática, no CBA. Ele está disponível lá no ResearchGates, quem quiser dar uma lida no artigo. E, atualmente, eu e o professor Marcos Vinícius estamos escrevendo, né, nas etapas finais, fazendo correções no artigo para submeter, né, no International Journal of Machine Tools and Manufacturing. Esse artigo ele vai ter os resultados finais, né, que eu apresentei aqui, também vai ter mais detalhes sobre o projeto. Obrigado pela atenção de todos. Temos dúvidas, sugestões? Pronto, Ney, vamos lá. Consegue tirar o compartilhamento aí? Opa, posso sim. Só um instante. Pronto? Pronto. Olha aí, beleza. Cara, parabéns pelo projeto, antes de tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Toda vez que a gente vê o cuidado, né, o esmero, não é à toa que você atingiu excelência no que você conseguiu produzir. É algo que chama muita atenção, é o contraste de custos, né, que você conseguiu alcançar também com esse material. Hoje, para as pessoas terem uma noção, uma máquina dessa custa, vamos dizer, em torno de R$100 mil, algumas chegando até R$200 mil, esse tipo de equipamento. Com certeza, claro, o custo de produção para a indústria não é esse, né, mas esse é o valor final que chega para o consumidor. Para se fazer também uma máquina como essa que você fez e fazer ela comercialmente, acho que outras, você talvez consiga manter um custo baixo, já que mesmo melhorando a robustez da máquina, deixando ela num formato mais fácil de transportar, comercializar e tudo, eu tenho certeza que, entrando isso em escala, consegue manter um custo reduzido, o que iria viabilizar essa tecnologia para muitos laboratórios que ainda não usam. Sim. Já que Anderson entrou nessa seara logo da tecnologia, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? O professor Anderson falou que uma fresadora, comercialmente, ela vai custar em torno de R$100 mil, e aí eu queria que você dissesse, né, quanto custou a sua. No seu trabalho, você disse que algumas peças que você tinha feito em PLA, você percebeu que ela precisava ser em alumínio depois, né? Sim, verdade. Então, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a isso, ao custo do seu trabalho realmente, e a perspectiva da gente tornar a sua máquina fruto de uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia, de um produto comercial. Eu acho que isso é muito importante você deixar claro para a gente, já que Anderson já entrou na parte comercial aí da máquina. Então, como eu falei lá na minha dissertação, né, no artigo também eu exemplifiquei, muitas peças foram desenhadas especificamente para essa máquina. Muitas peças mecânicas foram adquiridas, né, mas peças foram desenhadas e foram impressas em PLA, né, para reduzir o custo e tudo mais. Mas existe um limite. Existem algumas peças que a impressão 3D não condiz à aplicação, pois são peças que sofrem desgaste mecânico,
flexão, então a impressão 3D ela não se encaixa, né? Nesse caso foi o quarto eixo, né? Eu exemplifiquei tanto o acoplamento, fiz um acoplamento próprio, e o holder também, ele sofre flexão, mesmo que seja momentânea, toda vez que a fresa encosta no material, né? Então, essa flexão, né, durante vários testes, vários não, alguns testes, eles começaram a ter o desprendimento das camadas, porque eu já tive o interesse já de ver, mas botar no microscópio é muito diferente de uma peça totalmente rígida, como um alumínio, e uma impressora 3D. No microscópio, você pode ver as camadas, elas não são 100% interligadas entre si, as camadas. Ela não é rígida, o material. Por mais que no olho nu você veja a peça rígida, ela não é rígida. Então, isso enfraquece a resistência da peça, né? Ney, só uma Sim. dúvida. Você acha que essa que você fala que ela sofre força de torção, você acha que foi devido ao torque da broca, da ponta, né, de fresagem, em contato com o material, geraria um torque residual no eixo, ou durante o deslocamento do eixo haveria uma flexão? Ambos, tanto no deslocamento do eixo, nos eixos X e Y, com a fresa em contato, quanto no avanço do eixo do Z na fresa no material. Ambos geram flexões em diversas direções que ocorreu um rompimento, né, das camadas. Então, eu preferi optar por essas peças que estavam tendo desgaste muito rápido com o PLA, com a peça impressa, por fazer ela em alumínio, em um torno mecânico, em algo assim que é muito mais resistente, e eu consegui um ótimo resultado. É que no futuro você pode pensar até em aço, né, fresar, em tornear um aço ou fazer em alumínio mesmo, que também poderia... Sim, essas peças foram torneadas em alumínio, foram feitas num torno mecânico, não num torno CNC, num torno mecânico. Sim. Ney. Porque esses testes, desculpa, Rodrigo, só para a gente finalizar essa partezinha. Então, tudo isso que você falou foi observado fresando cera. Então, Isso. Se a gente quiser fresar, por exemplo, zircônia, eu vou ter isso aí de maneira mais acentuada. Então, faz a necessidade de eu ter realmente peças, como o professor Anderson disse, ou mesmo de alumínio ou até mesmo de aço, né? Sim, a gente pode ir até um pouco mais longe, como o próprio polimetilmetacrilato, né, o PMMA, que é utilizado para restaurações provisórias, que é mais rígido que a cera, e peças diretas na fresagem de metal, como titânio, cobalto cromo. Aí a flexão seria muito maior. Seria o limite hoje de fresagem das fresadoras, a fresagem de metais, né? O custo-benefício não é muito interessante, então. não compensa, custo-benefício. Só para as pessoas entenderem, quando a gente pensa em estrutura de metal fresada, no início começou-se a fazer, há uns 12 anos atrás. Fizemos muito, né, Anderson? Muito. A gente fazia muito. Nos cursos da gente, a gente trabalhou muito tempo junto em cursos, né, e todas as peças, né, de metalocerâmicas, as infraestruturas eram todas fresadas. Barras de protocolo, isso dá uma qualidade incrível, só que depois a própria indústria retirou do mercado essa possibilidade, e para isso eles primeiro elevaram o preço, né, 4, 5, 6 vezes mais do que... Ou seja, você ia fazer uma peça de metal, você ia 5 vezes mais caro do que uma peça de zircônio. Então começou a ficar inviável trabalhar com metal, e a justificativa é essa, o desgaste do equipamento, né, para a fresagem de metal é muito alto, porque enquanto a zircônia ela é fresada no estágio pré-sinterizado, o metal não, o metal ele é fresado no seu estágio já pronto para trabalhar. Tanto que veio a alternativa, né, ao metal fresado, que é o Sintron, que é o metal pré-sinterizado, que é parecido com a zircônia, a fresagem, é muito mais macio e fácil, né? É um metal com as partículas, para as pessoas entenderem, né, Ney? Vamos tentar traduzir também sempre. O Sintron é um metal onde são várias partículas de metal aglutinadas, como se fossem pré-sinterizados, que é fresado ali, e depois ele sofre de novo uma nova sinterização final, e aí ele vai contrair igual fresado. E tem também, né, sobreposição, como o Luciano estava conversando comigo outro dia, sobre impressoras, né, que fazem essa sinterização do metal diretamente ali, mas aí já não é por fresagem, é por remoção, que eu estava falando. Só antes de a gente passar para esse ponto, deixa eu só falar aqui uma coisa. Sobre esse desafio do metal, que eu acho que você sentiu na escala menor da cera, né, eu acho que no PMMA você já sentiria isso mais evidente, até do que na zircônia, pela sinterização
pela pré-sinterização de zircônia. Eu já estou fazendo os testes já no PMMA. Eu tenho certeza que se eu ainda tivesse aquelas peças impressas, eu teria muito mais problema. Eu já observei. Você imagina, pessoal, a broca vinha girando, encosta no material, esse eixo que segura a broca sofre uma torção contrária, né? Sofre uma resistência, uma frenagem. Né? Por menor que seja, para a gente, não, é quase nada. Ela existe, ela afeta o equipamento. Deslocando essa broca essa fresa dentro do bloco de material, esse eixo também sofre uma torção, uma flexão, isso tudo que vai sobrecarregando o equipamento. Então, essa sacada sua de fazer ela em alumínio realmente faz a diferença. Acho que no futuro, fazer comercialmente, para outros materiais, você vai ter que pensar em tornear aço, né? Então, o alumínio também não é um material muito mais resistente e também não foi muito caro, né? No meu projeto, eu demonstrei, claro que foi muito mais caro que se fosse impresso. Impresso seria muito mais barato, mas aí, como eu falei, existe um limite, né? Eu cheguei nesse limite, né, de impressão 3D, reduzir custo de partes, né? Ney, eu queria Sim. parabenizar a sua apresentação e também pela relevância do seu trabalho. E a gente tem Obrigado, uma perguntinha aqui de Caio, e Caio está perguntando se é possível produzir próteses totais a partir desse equipo ou se ele já está realizando esse tipo de adaptação. Então, é possível, sim, tanto as fresadoras comerciais, tanto a minha fresadora pode fazer a fresagem de próteses totais, né? Você faz tem um material hoje, o PMMA, né, da cor, da gengiva, que você pode fazer a maquiagem depois, e você fresa a gengiva, aí depois você vem com o PMMA Trilux, né, que ele tem a escala de cor dos dentes certinha, e você fresa os dentes e depois você faz a montagem, né, da PT. Mas é possível, sim. Massa. Só respondendo um pouquinho mais, né, estendendo um pouquinho mais por causa da prótese total, já que eu e o Luciano somos professores lá de prótese total. Além disso, pode ser feita impressa também. Existe a possibilidade de fazer a prótese total impressa, né? Imprime-se a base, os dentes separados, depois une isso. Com a fresadora, eu acho que com o PMMA, e algo que ainda não está, eu acho, como professor e como alguém que está trabalhando com isso, eu acho que o PMMA ainda está subutilizado, o PMMA fresado, eu acho que ele vai ocupar um espaço muito maior ainda na reabilitação oral do que está sendo feito hoje. Né? Em próteses provisórias, ele começou a ser utilizado só em próteses provisórias, a gente fazendo analogia com o PMMA que a gente usou convencionalmente em próteses provisórias. Eu acho que hoje o PMMA fresado tem se mostrado um comportamento de longo prazo muito bom, muita estabilidade, e eu acho que ainda tem grandes utilizações para eles, em protocolos fresados, acredito que próteses totais fresadas, mas próteses fixas fresadas, eu acho que ele vai ter um espaço maior do que um mero provisório ali. Tá? Vamos aguardar. Hoje as pesquisas estão muito nessa área, né, Anderson, porque a gente hoje não questiona mais a qualidade de escaneamento de prótese sobre dente, de prótese sobre implante, da fresagem, né, dessas próteses, mas a gente ainda tem algumas dificuldades no que diz respeito a essa tecnologia, especificamente na prótese total, e é um campo que está sendo bem... sofrendo muita investigação, né? Tem muita coisa para a gente ver, né, nessa questão de prótese total, a fresagem dessas peças, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Você só fresou para esse seu trabalho blocos de resina. Você chegou a avaliar alguma coisa em relação a desgaste das brocas que você utilizou? Então, o desgaste é o mesmo. Tipo, o desgaste, tanto para você fazer o PMMA quanto a cera, é mínimo nas fresas. As fresas duram muito tempo fazendo tanto na minha máquina, né, eu gosto de frisar isso, quanto nas máquinas comerciais. Você fica com um kit de fresa muito tempo fresando muitos elementos. Agora, zircônia é diferente, né? Isso aí não varia para a minha máquina quanto para a máquina comercial. A zircônia, ela precisa que a fresa esteja afiada, né, para que não tenha trincas, né, que vai gerar quebras, algumas coisas assim, vibração no caso, desculpa, falei trinca, mas não gerar vibrações durante a fresagem, que vai gerar trincas e quebras nas peças, né. Então, tanto na minha máquina quanto nas comerciais, a vida útil é praticamente a mesma. Isso é interessante, porque a zircônia, apesar dela estar no estágio pré-sinterizado, né, ela fica menos
resistente, mas ela é um material com a dureza muito grande, cada grão daquele ali, então ele vai gerar um desgaste maior nas fresas, vai cegar muito rápido. Sim. Isso é um ponto. Então, na máquina da Sirona, eu conversando com alguns colegas, sugere-se que são feitas mais ou menos 20 coroas com uma broca, né? Que é um número realmente adequado. Na cera, provavelmente vai ter um desgaste infinitamente menor, né? Olha, pela minha experiência, tipo, eu com CAD/CAM, já trabalhei há muito tempo com CAD/CAM, eu já cheguei a mensurar 6 meses com o mesmo kit de fresa, fresando PMMA e cera, sem ter nenhuma distorção, nem nada. Então, foram muitas, não sei nem mensurar quantas próteses foram fresadas. É uma vida útil alta. Eu fiquei praticamente 1 ano fazendo testes. Eu só troquei a fresa mesmo quando teve a fratura da ferramenta. Não troquei. Acho que a de 2 milímetros não chegou nem a quebrar. O que quebrou foi a de 1 milímetro durante alguns testes que aí eu precisei trocar. Mas a de 2 milímetros acho que é a mesma desde que eu iniciei os testes, se não me falha a memória. Não Cera e PMMA? Cera e PMMA. O aço no material mais macio, né? Menor dureza superficial. São materiais macios, mais fáceis de usinar, então eles não desgastam tanto a ferramenta. E só para que as pessoas tenham noção, a Luciana tinha falado da fresadora da Sirona, que é o Serec, que é uma fresadora que fresa blocos unitários, até 3 elementos, se não me engano. Acho que hoje já tem blocos para 5 elementos para o Serec também, né? Não tenho certeza. Sim. Então, você tem uma fresagem, normalmente, e eu acredito que você esteja se referindo ao chairside, né, Lu? Aquele equipamento que ele é fresado no consultório odontológico. No consultório. Quando o Ney está falando de 6 meses, é utilizando em laboratório, são fresadoras que normalmente pegam aqueles discos de 98, cera, 95 milímetros. Isso, onde você vai ter fresagem ali de 20 elementos, 30, 50, 20 a 30, né, dependendo do tamanho da espessura do disco que você colocar. Então, é uma quantidade muito maior. Mas, claro, e lembrando em consideração, fresagem de cera, fresagem de PMMA vai ter uma maciez maior, a ponta da broca vai desgastar menos, né? Você passa para fresar uma zircônia, um de silicato ou metal, você vai ter um desafio muito maior para essa ponta que está sendo utilizada. Que é um fator que também viabiliza a fresagem de metal, porque o desgaste é alto nas fresas durante a fresagem de titânio e cobalto cromo. E essas ferramentas, essas fresas, elas têm um custo bem agregado. Então, é um dos fatores também que viabilizam hoje os laboratórios adotarem essa fresagem e não a fundição dessas peças. Sim. E aí, no caso, fresa em cera e faz a fundição, né? Isso, fresa em cera, que é muito mais barato, o custo-benefício é muito melhor, e depois faz a fundição. Antes de passar para as perguntas, acredito que a gente deve ter perguntas no chat. Rodrigo quer perguntar. Tem mais queria falar uma coisa, aqui. só uma coisinha antes que eu queria saber, é o seguinte, você vê hoje essa máquina sendo replicada comercialmente? Já está no projeto, já está no plano, já está em andamento isso? Já tem uma previsão? Quando é que a gente pode comprar esse negócio aí? Não. Até porque não foi o meu intuito logo no início do projeto, né? Porque eu me baseei muito, como eu falei, no projeto de Adrian. E o projeto de Adrian, ele se vendeu sem precisar você focar no comercial. Porque o projeto de Adrian, o RapRap, hoje, o mercado de impressão 3D é um mercado milionário. Ele movimenta milhões e milhões no ano. Tudo por causa daquele projeto, lá no início dos anos 2000. Então, aquele projeto hoje ele criou diversas startups, muitas startups chinesas. Existem startups aqui no Brasil, aqui na Bahia, que constroem impressoras 3D de baixo custo, replicando aquele projeto ainda hoje. Então, essa é a minha intenção. Quanto mais for replicado, quanto mais for estudado esse projeto, mais você vai ver ele aí em laboratórios que hoje não tem condição de financiar uma máquina aí de 200 mil, né? E trazer a precisão, né? Que é tanto a impressão 3D, né? Da máquina de Adrian, quanto a minha fresadora entregam, né? Equivalente à máquina comercial. O professor Anderson está querendo adquirir. Só para a gente finalizar, Rodrigo, rapidinho. Quero levar para a faculdade de odonto, Lu. Quero levar para a faculdade de odonto. Eu estou querendo perguntar aqui,
Anderson, quando é que ele vai poder construir uma máquina dessa para a gente colocar lá no laboratório, para que a gente possa fazer alguns projetos de Pois pesquisa? Ô, professora, é exatamente legal. essa a pergunta que tem no chat, inclusive, né? Olha, eu não Pois vi é, chat. Você não- É possível a aplicação dessa tecnologia dentro da faculdade de odontologia de alguma forma? E aí fica Também, para os com a palavra professores e meio mesmo. aí já. Eu acho que juntou as 3 perguntas numa só. Eu estou querendo comprar esse negócio num projeto para te levar para a FAUFBA. A gente hoje está lá em prótese total, temos o grupo de pesquisa lá, tem prótese fixa, prótese sobre implante sendo feita, clínicas e se preparando para retorno ao presencial. Se Deus quiser, em breve a gente estará de volta. E seria excelente a gente poder contar lá dentro da Faculdade de Odontologia com um equipamento desse. Né? E aí, já fazendo analogia, você desenvolveu tudo isso dentro da UFBA, a gente também está dentro da UFBA. Eu acho que se a gente conseguir elaborar um projeto para viabilizar a presença desse equipamento lá dentro da faculdade, ia ser excepcional. Né? Porque além de você estar contribuindo com a disseminação dessa tecnologia, a gente já estaria fazendo uma aplicação social, porque hoje a Faculdade de Odontologia da UFBA, a Luciana pode falar isso melhor do que eu, tem mais cadeiras de atendimento do que a rede municipal de atendimento. Né, Lu? Ainda está assim desse número, já passaram a gente. Não sei dizer Mas quantas se não tem for fora. Na mais, tá faculdade igual. eu sei quantas tem. Eu sei que é muito atendimento. Somos o maior centro de atendimento odontológico da Bahia. Temos serviços que é só feito na faculdade de odontologia. Serviços específicos só são, aqui na Bahia, só são feitos lá pela faculdade mesmo. Como, por exemplo, a prótese bucomaxilofacial. Você tem como aplicar isso tudo socialmente dentro da faculdade de odontologia, seria espetacular. Eu queria saber de você se já existe um vislumbre em direção a isso. Então, algumas pessoas já vieram já com essa dúvida, né? E esse foi o intuito realmente, né? Uma máquina que você tenha de baixo custo, você pode estar aplicando em cursos técnicos preparatórios, né? De profissionais e de técnicos de prótese que vão atuar no CAD/CAM e também futuros dentistas, né? Que estão na graduação, querendo fazer um estudo sobre o CAD/CAM. Tudo isso aí, a máquina, o meu projeto, foi o que eu pensei logo no início do projeto. De início, foi isso aí. Tanto essa diminuição, a disseminação da tecnologia, a replicação desse projeto, quanto também a preparação de futuros profissionais. Bom saber Incrível. disso. Aluno tem, né? Se precisar de uma ajuda na pesquisa e tal, estamos aí. Eu acho que depois que terminar a transmissão, Lu, a gente conversa com ele sobre o projeto de pesquisa e projeto de viabilização disso para lá. Mais alguma pergunta aí do chat? Tem mais uma aqui, professor, que foi feita um pouco mais cedo. Como surgiu o seu interesse nesse tema específico, assim, trazendo essa conexão entre a máquina, a odontologia, o barateamento, o custo? Então, como eu falei, eu já trabalho há 4 anos nesse ramo de CAD/CAM, né, em laboratórios de CAD/CAM. Então, eu sempre fui curioso saber que é feita a comercialização dessas máquinas, quanto custa. E hoje eu posso dizer que é uma zona, porque você tem máquinas, as maiorias que são importadas, tipo 99% é importado. Essas máquinas, quando não tem a manutenção feita, não dá para você ter uma manutenção preditiva, apenas é corretiva. As peças são muito caras, fazem importação, o laboratório faz um investimento de 200 mil, 300 mil numa máquina dessa, a máquina desgasta uma peça, passa 2 meses parada, sem produzir, até essa peça chegar da Europa, ou algo assim. Ainda tem que correr atrás de um técnico que entenda para fazer isso, porque não tem suporte técnico aqui. É uma zona, e isso sempre me incomodou. Como eu trabalho nessa área e eu fiz a minha graduação eu sou engenheiro, né, de controle e automação, e eu sempre fui mais voltado para essa área de automação do que de controle de processos em si. Então eu entendia muito de eletrônica, entendia um pouco de mecânica, de elétrica, e aí eu entrei no mestrado em mecatrônica, né, no programa de pós-graduação em mecatrônica. Eu tinha a ideia mais ou menos, né, eu
eu pensei com todos esses conhecimentos, um pouquinho de eletrônica, um pouquinho de mecânica, um pouquinho de elétrica. Aí eu falei, ó, tem como a gente replicar isso aqui, diminuindo o custo. Foi aí que eu escrevi o meu projeto, apresentei para o professor Marcos Americano, lá da Escola Politécnica, e aí ele de cara aceitou, ele teve a visão, assim, ele viu, pô, esse projeto aqui vai ser bem legal, e aí ele me orientou durante todos esses 2 anos aí de mestrado, até a minha defesa no mês de fevereiro, né, desse ano. Então, foi basicamente isso, foi a minha convivência com o CAD/CAM, trabalhando com o CAD/CAM, vendo aí o sofrimento dos laboratórios, dos técnicos, e a minha graduação, o meu conhecimento, né, nessa área de mecatrônica. Bacana, cara. Você fez a junção de saberes aí e produziu algo novo. Espetacular, cara. Antes de começar a transmissão, eu não sabia que Ney tinha um pouco de contato já com a odontologia. Eu falei, eu tenho que perguntar a ele como é que ele fez para entender todo o processo de construção da prótese, porque ele precisa me explicar, porque eu tenho muita dificuldade para explicar para os meninos do 4º semestre o que é uma prótese fixa, o que é uma prótese parcial, o que é uma prótese total, mas depois que ele falou que ele já trabalha, fica um pouco mais fácil realmente, ele já está inserido no mundo da odontologia, né? No mundo da prótese mesmo. Então, aí entra a questão da formação de profissionais, né? É muito escasso profissionais na área. É muito difícil você encontrar um profissional com uma experiência. Então, a maioria dos laboratórios e as clínicas, eles optam por trazer alguém que seja, por exemplo, um técnico em mecânica, e já tem um contato com fresadora, tem um pouco de informática, e aí treinar ali. Então, o diferencial desse funcionário, né, vai ser, se ele vai adiante ou não, vai ser conseguir aprender prótese, entender sobre prótese. Então, ele pode ser o melhor, né, na fresagem, o melhor na impressão 3D, mas se ele não souber nada de prótese, não vai adiante. Então, eu procurei muito sentar com técnicos de prótese, entender, depois que sai aqui a cera, cara, da fresagem aqui, o que você faz? Ah, você faz a fundição, você faz a injeção, aí tem o material que você usa e tudo mais. Eu procurei entender hoje tudo sobre prótese para que rendesse o meu serviço lá no CAD/CAM. E a gente vê isso, né? A evolução das tecnologias, novos materiais, novos equipamentos, vão mudando a cara das profissões e, de repente, estão surgindo profissões que a gente nem imagina. Eu costumo dizer, nossos filhos terão profissões que nem existem ainda. Sim, e hoje, dentro do laboratório de prótese, o cadista, né? O cara que trabalha com CAD/CAM, o designer de CAD/CAM, o cara que vai trabalhar com... Desde o design da prótese, para quem vai operar um scanner para fazer captura de imagem, que vai operar as impressoras ou as fresadoras, estão se tornando especialidades dentro da prótese. Né? É uma área de trabalho que está um campo de trabalho vasto aí disponível, precisando de gente boa, precisando de gente qualificada, porque vai ter que juntar esse conhecimento. Você estava falando da computação, né? Principalmente Sim. a computação, entender um pouco de mecânica, de eletrônica, de elétrica, entender um pouco daquilo tudo e aplicar isso numa área específica, que é a odontologia, a reabilitação oral, a prótese dentária. Então, fecha muito, né? Especifica muito a sua atuação, abre o campo de necessidade de conhecimento prévio, então é uma área que está muito valorizada e que muitas vezes o profissional está prestando serviço em vários laboratórios, sobrecarregado, né? A gente tem contato com o laboratório, a gente envia trabalho para os laboratórios e troca muita informação com técnicos, protéticos e donos de laboratórios também, e é geral essa carência. Né? Você, inclusive, para a formação desse técnico hoje é muito carente. Você ter cursos de formação, né, para você ser um cadista ou trabalhar no scan service. Pare para pensar como o fluxo digital abriu para a odontologia novas áreas. Né? Você tem o dentista que vai trabalhar com escaneamento intraoral, porque é um trabalho intraoral, você, né, tem que ter uma base para entender o que está acontecendo. Você vai ter que trabalhar com escaneamento intraoral para poder fazer a captura dessas imagens. Quando essas imagens chegam no laboratório, né, ou o modelo vai chegar no laboratório, vai para o scanner para ser escaneado, e aí vai o profissional fazer o design, trabalhar o CAD/CAM ali, para desenhar a prótese, então ele tem que entender de prótese, depois eu fazer fresagem, impressão, e por aí vai. Depois finalizar tudo isso com... E Anderson,
ainda tem um fator que você fala, e eu gosto muito dessa sua fala, que para os meninos que às vezes não estão enxergando, né, como o fluxo digital ele está na nossa vida hoje, você diz, a gente pode ser digital mesmo sem possuir nos nossos consultórios esses equipamentos. Sim. Então, o professor Anderson acabou de falar, ele tem, o laboratório ele tem um serviço de escaneamento, então, vocês não precisam ter um scanner para construir uma prótese com fluxo digital. Vocês não precisam ter uma fresadora no consultório de vocês para que vocês façam uso da odontologia digital. Isso é muito importante. O professor Anderson fala e eu acho muito importante a gente abrir a cabeça para entender que hoje a odontologia digital não tem mais volta. Então, assim como a pandemia acelerou muitas questões digitais na vida da gente, no dia a dia da nossa vida, inclusive isso que está acontecendo aqui hoje, eu nunca me imaginei estar numa transmissão de YouTube, não me sinto confortável nesse tipo de situação, mas o professor Anderson e o professor Ieda insistem nesses momentos. Isso foi acelerado pela pandemia, né? E a odontologia digital, ela já acontece há muito tempo, mas nos últimos 5 anos foi algo que cresceu de maneira extraordinária. E não tem mais como a gente voltar atrás, né? Não tem como. Nesse caso, Lu, tem 2 coisas aí para eu falar rapidinho. Assim que a gente começou o projeto do FAUFBA na Rede, que a gente apresentou isso para os professores, eu falava com o Luciano, a gente vai fazer assim, vamos fazer transmissões, o Luciano, não, contem comigo, eu odeio esse negócio, e está aqui agora dando risada, brincando, transmissão no YouTube. Ou seja, se adaptou e evoluiu. Anderson, já tinha esquecido. Darwin já falava para a gente, a sobrevivência de quem se adapta, não é do mais forte, é do mais apto. Então, quem consegue se adaptar, quem vai sobreviver. E aí, vem essa outra questão, que nem tudo da pandemia acelerou no mundo digital. Por exemplo, tem uma disciplina de odontologia digital que eu e o professor Ieda propusemos em 2019, estava já em andamento, com a pandemia suspenderam as disciplinas em andamento, e assim que terminar isso tudo, eu espero que a gente possa reimplantar a disciplina de odontologia digital dentro da Faculdade de Odontologia da UFBA, né? Eu, o professor Ieda, e, claro, Ney, você já está convidado previamente a participar lá, levar a sua experiência, levar a sua expertise lá para a gente. Eu ia gostar muito obrigado pelo convite. Eu vou cobrar. Não vai faltar aluno e eles vão abusar você mesmo, viu, Ney? Não tenha dúvida disso. Tranquilo. Não precisa cobrar não, cara, que quem me conhece sabe. Vamos passar a palavra aqui a Rodrigo, né? Que tadinho, ele querendo falar e a gente só cortando ele. Isso, gente. A conversa tá tão boa, mas o que eu iria falar mesmo é muito obrigado a todos que estão presentes e que estão assistindo agora a gente. Muito obrigado aos professores que se disponibilizaram a compor essa mesa e a ter uma conversa tão legal com a gente. Muito obrigado, Ney, também, por essa apresentação e por fazer uma conexão tão importante, né, entre a engenharia e a odontologia e trazendo novas ideias, inclusive, para a gente, né? Eu, inclusive, a informação que estou pensando, né, no futuro, e os professores também que estão aí para complementar a minha graduação, e vamos trazer esse projeto para cá também, né? Vamos fazer essa troca. E vamos ficando por aqui, viu, gente? Acho que já ultrapassamos o tempo, né, Ney? Um pouquinho, mas é isso mesmo. Eu só quero agradecer mais uma vez aí pelo convite, todos, prazer em conhecer, né, todos vocês, e muito obrigado, né? Eu também gostaria de agradecer ao PET, que tudo que me pede eu aceito, mesmo não me sentindo confortável. Ney, dizer que é uma satisfação realmente estar aqui nesse momento conversando com você. E não se preocupe, que se eu não abusar, eu vou pedir para o professor Anderson me abusar, ou professor Ieda, viu? Dizer para o professor Anderson que é sempre bom estar com o senhor, mesmo nesses momentos de transmissão, mas depois a gente conversa sobre isso, tá? Valeu. Obrigada, meninas, pelo convite. Obrigado. Valeu, também, muito obrigado. Quero agradecer imensamente aqui. Falar de odontologia digital, para mim, é prazer. Né? Eu comecei a trabalhar com isso em 2008, quando eu fui fazer o pós-doutorado no Canadá, e aí comecei a trabalhar com a fresadora da Cirona lá, e me encantei, voltei para a Bahia com isso, sabe? E Luciana trabalha comigo, a gente está junto
esse tempo todo, e a gente, no grupo de pesquisa, modificamos, inclusive, nossa técnica de preparo, né, Lu? Baseado em tudo que a gente viu nas imagens digitais, em tudo que... E ver o crescimento disso, a odontologia digital ocupando os espaços, se modificando, evoluindo, e as pessoas evoluindo juntas, é incrível, né? Esse tema hoje vive recorrente ainda, porque hoje eu sou um dos tutores, junto com a professora Mariana, da LATEP, né, nossa Liga de Tecnologia em Prótese, e você também está pré-convidado, eu vou apresentar para os meninos, passar esse vídeo aqui para que eles assistam e depois a gente conversar um pouco mais num dos encontros da Liga. Legal. E agradecer ao PET, né, a professora Ieda também pelo convite, ao PET pelo convite, dar parabéns pela iniciativa. Acho que é um grupo que tem que se mostrar de excelência, né, e trazendo inovações, informações e iniciativas cada vez melhores dentro da Faculdade de Odontologia. Bom, obrigado, Rodrigo. Agradeço ao PET, né, aqui representado por você. Lu, é sempre um prazer estar com a senhora, como você gosta de falar. E Ney, muito obrigado também, cara. Foi um prazer te conhecer virtualmente. Em breve a gente se encontra pessoalmente também. Beleza. Massa, professor. Acho que a gente já pode encerrar aqui a transmissão. Sim. Vamos encerrar, então, a transmissão, né, e agradecer mais uma vez a todos. Tá bom? Um abraço. Acho que a professora Ieda que vai ter que encerrar a transmissão do YouTube, que ela está como anfitriã. E é assim que ela... Ieda, está ouvindo a gente, Ieda? Senão vai ficar aqui transmitindo. É isso, eu estou tentando entrar em contato com ela aqui. Ieda estava em 2 reuniões ao mesmo tempo, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode encerrar de forma... Zoom, todos, né? É só todos saírem. A professora Ieda voltou! Não, é a Aniele aqui. Não, mas ela voltou aqui também, ela já ligou aqui o vídeo, só não ligou o som. Volta aí, Ieda, fala com a gente. Então pronto, né? Gente, muito obrigada. Minha conexão não está muito boa, mas... Tá. Posso encerrar? Todo mundo já agradeceu. Querida, já sim. Professora Ieda, você como nossa anfitriã, né, oficial, inclusive em nome do PET aqui, você poderia falar um pouquinho para encerrar e da nossa disciplina de odontologia digital, que eu falei, você, né, que a gente está em breve iniciando também na UFBA. Já convidei Ney para participar da gente. Sim, na verdade, eu quero agradecer a Ney mais uma vez, né, e ver o quanto envolvido com odontologia você está, né, Ney? E isso deixa a gente muito feliz, né? A aproximação da área de exatas, de computação e de engenharias só faz engrandecer a ciência, né? E, acima de tudo, o bem viver, né? A gente transforma vidas com isso, e agora eu e o professor Anderson e a professora Luciana militando muito nessa área digital, a gente vê o quanto, de fato, a gente transforma processos e vidas, né? Então, agradecer a você e, realmente, vamos contar com essa parceria, com fé em Deus, né, Anderson? Semestre que vem a gente está com essa disciplina de odontologia digital e que a gente espera ser um passo para muito mais coisas que esse portal se abre para a gente, né? Obrigada, viu? Obrigada ao PET, Rodrigo, professora Luciana, professor Anderson. Na hora que vocês derem tchau, eu encerro lá. Valeu, tchau.